Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa sexta aula da apostila, né, que trata sobre estratificação e desigualdade social, né? Bom, o conceito de desigualdade social a gente, né, meio que tem em mente, mas vamos começar com o conceito de estratificação para depois nós compreendermos esse outro conceito, tá? Bom, quando a gente fala em estratificação, essencialmente a palavra se refere à divisão, né? Então, pense, por exemplo, só a título de guardar, em extrato de tomate, né? Então, o que é o extrato de tomate? Você dividiu e pegou aquela parte só que é a mais importante, mais interessante para fazer um molho, né? Então, quando nós falamos em estratificação social, nós estamos falando em divisões dentro de uma sociedade, né? Eu tenho algumas estratificações que nós podemos fazer que são estratificações teóricas. Por exemplo, dividir a sociedade entre homens e mulheres, dividir a sociedade entre crianças, adultos e idosos, dividir a sociedade entre praticantes de esportes e não praticantes de esportes. Então, percebam que, às vezes, para eu compreender uma determinada realidade, um determinado contexto, o que eu faço é criar subdivisões, é criar estratificações para compreender a forma como a sociedade se organiza, tá? Agora, nós temos também aquilo dentro da sociologia que nós chamamos de estratificação do ponto da estrutura social, né? Então, toda sociedade, ela se organiza dentro de algumas formas, né, dentro de algumas funções, dentro das suas instituições sociais, não é? E nesse sentido, nós teremos aí então a estrutura de estratificação de uma sociedade. O que é que eu quero dizer com isso? Formas e modelos como as pessoas são divididas dentro de uma sociedade e exatamente por estas divisões, elas são mais ou menos reconhecidas dentro de uma sociedade. Então repare que para esta ideia de estratificação social, uma coisa que é extremamente importante, que caminha junto com ela, é a ideia de status social, né? Então vejam que sociedades diferentes atribuem a funções diferentes determinados tipos de status, não é? Então, sei lá, né, dentro de uma tribo indígena, por exemplo, você tem o cacique, o pajé, com um alto status social. Você tem talvez um guerreiro com um alto status social, né? Na nossa sociedade, no modelo de sociedade que nós temos, o status ele é muito determinado pelo quê? Pelo poder aquisitivo, pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de capital, propriedade que uma pessoa tem, não é? Então reparem que a forma como a sociedade divide as pessoas, né, como ela estratifica as pessoas, está muito atrelada a essa característica do ao que se atribui valor e importância numa sociedade, o que nós chamamos de status, tá? Bom, nós temos vários modelos de estratificação social nesse sentido da questão do status, mas nós vamos abordar três aqui em particular. Um, que é a estratificação de castas, outro, que é a estratificação de estamentos, e outro, que é o nosso modelo presente na nossa sociedade, chamado de estratificação de classes, tá? Quando nós falamos em estratificação de castas, esse é um modelo que ainda hoje, por exemplo, ele é presente na Índia, onde acredita-se que uma pessoa ela tem um determinado status social e ela viverá sempre com este determinado status social, exatamente pelo fato de onde ela nasceu. Então, dependendo da família a qual este fulano, esta fulana nasceu, e dependendo do status que esta família tem dentro da sociedade, esse status se reproduzirá para sempre, né? Então, por exemplo, dentro da Índia, a casta, né, a divisão que tem o maior status são os chamados brahmanes, os sacerdotes.
pessoas, homens ou mulheres, que nasçam de famílias pertencentes a esta casta, podem estudar, podem ser donos de empresas, né? Então terão os maiores benefícios dentro dessa sociedade. Os Sudras, por exemplo, são os trabalhadores. Então, quem nasceu dentro desta casta vai ganhar a vida trabalhando, executando funções no sentido do sustento, vamos assim dizer, da sociedade. E a principal característica desse modelo é que, primeiro, ele é sustentado por uma perspectiva religiosa, então acredita-se, né, que isto é vontade divina, e, em segundo lugar, o aspecto de que você não pode mudar de casta. Então, repare que este é um modelo de estratificação social bastante limitante, né? Então, nasceu ali, você vai viver ali e não tem o que se possa fazer, tá ok? O outro modelo, que é a estratificação de estamentos ou estamental, ela foi muito forte no período medieval na Europa e também no Japão feudal, tá? E esse modelo, o modelo de estamentos, ele visa ou ele foca principalmente o aspecto da condição do sujeito em relação à propriedade da terra, né? Então, na Europa medieval, você tinha essencialmente como grupos estamentais o suzerano, que era o senhor, o rei, o imperador, dependendo do momento e da circunstância, né? Dono de uma grande quantidade de terras. Você tem o vassalo, que presta homenagem, presta honra, presta deveres a este suzerano e, com base nisto, ele recebe uma porção de terra para cuidar, o chamado feudo, não é? Então aqui se estabelece aquilo que nesse momento se chama de nobreza, não é? E você tem o servo, que é aquele sujeito que nasceu dentro de uma determinada região, dentro, né, de um determinado feudo, está obrigado a viver dentro daquele feudo para sempre na condição de servo, né? E com isto ele tem algumas obrigações para com o seu senhor, para este vassalo que também tem obrigações com o seu suzerano, não é? Então perceba que os modelos, eles são, de um certo modo, né, o modelo de castas e o modelo de estamentos, eles são parecidos de um certo modo, porque também o modelo de estamentos é um modelo que tem a sua perspectiva fundada numa perspectiva divina. É vontade de Deus, tem que ser assim, não é possível mudar, tá ok? Então, esses dois modelos, por exemplo, são formas que a humanidade, né, já usou ou ainda usa para estratificar, dividir pessoas, né, atribuir a elas status dentro de uma determinada sociedade, tá ok? E por fim, o modelo a qual nós vivemos, né, e que basicamente vai ter a sua constituição, a sua construção a partir da Revolução Burguesa, mas mais especificamente a partir da Revolução Industrial entre o século XVIII e o século XIX, que é o modelo de classes sociais, né? Então, dentro do modelo de classes, nós temos basicamente, via de regra, a distinção entre duas grandes classes sociais, ricos e pobres, né? Então, dentro desta divisão, a questão do status, ela já é marcada até pelo ponto de vista de funções. Então vejam vocês, por exemplo, que determinadas profissões dentro da nossa sociedade, que tem status elevado e que, consequentemente, pagam muito bem, são destinadas, vamos assim dizer, a um determinado grupo da sociedade. Veja o caso de medicina, por exemplo. Outras profissões que têm um status menor e que, consequentemente, remuneram também de forma menor, estão orientadas para um outro substrato da população. Veja você, por exemplo, lixeiro, né? Então repare que esta divisão, né, ou esta subdivisão que nós fazemos, né, dentro da nossa sociedade sobre essa questão do poder aquisitivo, das chamadas classes sociais, bem como o modelo de castas ou o modelo estamental, garantem dentro de uma sociedade aquilo que nós chamamos
de desigualdade social, né? O que significa isto? A desigualdade social nada mais é do que a característica de desigualdade de oportunidades e de condições de existência e subsistência dentro de uma sociedade. Então, no nosso modelo, por exemplo, enquanto nós temos pessoas que têm muito, até esbanjam de um certo modo, nós temos pessoas que passam fome. Então repare que não é também simplesmente só dizer assim, ah, fulano é mais ou menos importante que outro fulano, porque ele é X ou é Y. Não. É também uma questão ligada ao aspecto da sobrevivência das pessoas, né? Então, quando nós falamos sobre desigualdade social, nós estamos falando intrinsecamente a isso a uma série de problemas, como, por exemplo, a questão da violência. É sabido, dentro da sociologia, né, dentro das áreas das ciências sociais e das ciências humanas, que uma sociedade que apresenta uma alta desigualdade social, como é o caso da sociedade brasileira, essa sociedade ela apresenta altos índices de violência dos seus habitantes, das pessoas que ali vivem. Sociedades que têm uma baixa desigualdade social, no caso da Suécia, por exemplo, apresentam índices de violência muito menores. Então não é só simplesmente falar sobre a questão de ricos e pobres, mas é também falar sobre essa questão da manutenção da própria condição de existência ligada à questão de alimentação, de saúde, de educação, moradia, etc., que vão refletir nisto que nós chamamos, né, que tanto se fala, tanto se diz sobre combater, mas efetivamente pouco se faz, que é a questão da violência, né? Então é importante nós entendermos isso, porque o mundo em que nós vivemos, não só o Brasil, mas o mundo em que nós vivemos, apresenta subdivisões, apresenta estratificações do ponto de vista do status que colocam pessoas dentro de condições de uma, como eu disse, até de uma possibilidade de esbanjar, né? de ter para jogar fora, e outras pessoas numa condição de não terem o mínimo, sequer, por exemplo, saneamento básico, água potável, né? Não é nem água encanada, é água potável. Então, isto efetivamente é algo de extrema necessidade de ser pensado, né, no contexto de mundo em que a gente vive, pensando, obviamente, no futuro a qual nós queremos construir, tá ok? Muito bem, acompanhe essa temática, né, pela apostila, pelo capítulo da apostila em específico, tá ok? E resolva os exercícios lá presentes, né, como também uma forma de melhor memorizar esta aprendizagem, além, claro, das aulas que estão sendo dadas, né, oferecidas aí na plataforma online do SAS, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.